Dólar Ian semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, boa noite, bem-vindos a mais um comentário semanal ao Dólar Ian. Dólar Ian que, como vemos, estamos aqui com uma uma tendência ascendente imparável, ao que parece, continua a negociar em fortes ganhos, aliás, como vemos por aqui, está mesmo a acelerar. Isto na semana passada, tivemos uma semana passada com uma série de dados que poderiam dar aqui alguma volatilidade, como acabaram por dar, nomeadamente os resultados da Nvidia acima do esperado deram mais força ao mercado acionista, e isso também deu aqui assim origem a alguma aceleração. No entanto, eu creio que aquilo que tivemos mais foi o aumento de tensões entre o Japão e a China acabou por levar aqui assim a algum efeito de pressão sobre o Iene, e que se está a manter. As tensões continuam a aumentar. Mesmo hoje houve algumas declarações do Ministério da Defesa de que irão colocar umas bases de mísseis mais perto de Taiwan, o que continua, digamos, a alimentar estas tensões entre a China e o Japão, e isso acaba por dar aqui assim mais fragilidade ao próprio Iene. Isto por um lado. Por outro lado, tivemos também o anúncio a possibilidade de vermos ali um pacote de estímulos bastante grande, estímulos fiscais, por parte da nova Primeira-Ministra Sanai Takahashi, isto muito, onde inclusive vão ter alguns subsídios à energia. Isto acabará por pressionar a inflação. Ora, pressionando a inflação, o mercado também acredita que há menos razões, digamos, para vermos grandes subidas de taxa de juros por parte do Banco do Japão, em que o mercado já está a contar que haja a possibilidade de haver uma subida de 25 pontos base nesta próxima reunião em dezembro, ainda assim muito aquém. Estamos a falar de subir de 0,5% para 0,75%. Portanto, tudo isto acaba por dar aqui assim estas continuadas pressões sobre o Iene e a impulsionar o dólar iene. Isto por um lado. O dólar também na semana passada ganhou com a história dos non-farm payrolls bastante acima do esperado. Foi de alguma forma, acabou por levar as expectativas de redução de taxas de juro mais para trás, ou seja, o mercado repentinamente começou a descontar bastante a possibilidade de continuarmos com as mesmas taxas de juro na Reserva Federal. Isso deu mais para esta aceleração, e só vimos de facto aqui um retroceder destes ganhos no dólar iene, acho eu, por duas razões. Primeiro, um recuo nessas expectativas de manutenção de taxas de juros, já que na sexta-feira algumas declarações de John Williams, o presidente da Fed de Nova Iorque, acabaram por levar o mercado a voltar a aumentar as expectativas de um corte de taxa. Por outro lado, houve de alguma forma mais intervenções, desta vez mais ferozes, passa a expressão, por parte de Satsuki Katayama, da Ministra das Finanças japonesa, a dizer que estava a observar atentamente estes fortes movimentos do iene. A semana passada eu disse que fortes movimentos como este poderiam originar intervenções. Obviamente, afinal, as intervenções continuaram a ser verbais, e a partir desse momento, continuando a ser verbais, o mercado vai continuar, digamos, a testar a paciência, passa a expressão, do Ministério das Finanças / Banco do Japão. O Banco do Japão vai intervir por interposta pessoa, ou seja, por ordem do Ministério das Finanças, e não como o Banco do Japão, como uma política do Banco do Japão per si.
Isso acabou, portanto, por recuar, por fazer recuar aqui assim o dólar-iene, que recuou aqui dos máximos da semana, que atingiu ali perto dos 158, voltando aqui assim perto dos 156. Ele neste momento está aqui assim mais chegado aos 157, nos 156,70, isto é o que vamos ter. Ora, esta semana vai ser uma semana bastante curta em termos de dólar, em termos de mercado norte-americano, com o Thanksgiving Day, o feriado da ação de graças na quinta-feira, o Black Friday logo na sexta. Os mercados obrigacionistas e acionistas norte-americanos estarão fechados na quinta-feira e na sexta-feira a meio gás, meio-dia. Isso poderá de alguma forma acabar por dar aqui um campo aberto, uma possibilidade de termos o Banco do Japão, ou seja, o Ministério das Finanças, a intervir nos próprios mercados. Ou seja, numa altura em que a liquidez do mercado é muito reduzida, qualquer venda que ele faça vai ser bastante mais alavancada, por assim dizer. Portanto, isto é uma altura propícia para que isso aconteça. Vamos ver o que é que vai suceder esta semana. Não vão haver grandes dados, vamos ter dados nos Estados Unidos amanhã e depois, dados são todos eles atrasados. Nós vimos que os non-farm payrolls nem sequer teve um grande impacto. Este impacto realmente aqui foi relativamente grande, mas não foi só à custa dos non-farm payrolls, nem pouco mais ou menos. Teve a ver muito mais com em torno de todas as expectativas relativamente às taxas de juros, já que as próprias minutas da Reserva Federal também vieram de um lado muito mais hawkish, que levou a estes ganhos, e portanto vamos ver o que é que se vai passar esta semana e se vamos ver então a tal intervenção ou não, e é isto que nós temos estado aqui a observar com mais atenção. Bom, vamos agora para os gráficos. Como vemos aqui assim, o gráfico mensal está muito perto deste máximo este máximo do ano, este máximo anterior, aqui de 2024, aqui assim nos 158,88, que está logo ligeiramente, quer dizer, bastante abaixo, não é? Estamos aqui nos 162 praticamente deste máximo de 2023, 2024. Quando olhamos para o gráfico, semanal, o que nós vemos então é este último máximo aqui assim, que podemos ver aqui dos 158,87, o máximo deste ano, princípio logo do ano, e que temos aqui, portanto, que esteve muito perto. A semana passada esteve aqui nos 157,89, é este ponto, para todos os efeitos, que o mercado vai olhar para já, o break da semana passada aqui nos 157,89 poderá dar então os tais, força para os tais 158,87, o máximo do ano, antes dos tais 161,95, ou seja, 162 que temos aqui assim também apontados. Isto numa altura em que vemos a tendência ascendente perfeita do dólar-iene. Continuamos a ver aqui assim tanto o RSI como o MACD perfeitamente a validar esta tendência ascendente, e portanto abaixo o que eu vejo aqui serão aqui à volta dos mínimos da abertura e mínimo da semana passada, que se encontra aqui nos 154,41 como um suporte maior em termos de mais longo prazo. Olhando para o gráfico diário, a mesma coisa, continuamos com esta tendência ascendente. Vemos que o preço chegou a fazer aqui assim, tocou em zona de sobrecompra, recuou ligeiramente, foi o que fez esta vela da passada sexta-feira. No MACD continua bastante positivo e com a linha do MACD a continuar acima da linha de sinal, portanto a dar bastante força a este movimento ascendente do dólar-iene. O que é que eu vejo aqui e o que é que eu estou a olhar neste momento? Outra vez,
o máximo da semana passada, de quinta-feira, nos tais 157,89, que se ultrapassados vamos ter aqui os 158,20, ou seja, à volta dos 158 e depois os tais 158,87. Isto as resistências, digamos, aqui mais perto. Depois temos os tais 162, como vimos anteriormente. Abaixo, então, vamos ter para já os tais estes mínimos aqui assim à volta dos 155 aproximadamente, quando estamos aqui assim também depois média móvel 21 que está nos 154,50. Abaixo disso então vamos ter este máximo e que estamos aqui portanto a ver nos 153,27 e mais abaixo então a média móvel dos 55 dias que está na 151,40. Obviamente que uma situação destas de forte queda eu só a valido com a tal intervenção por parte do Banco do Japão. De outra forma, parece-me bastante difícil uma queda para já deste género, a não ser que assistíssemos a um mercado acionista norte-americano a cair em força e que, portanto, principalmente o mercado norte-americano e, portanto, a haver alguma fuga de dólares e que desse lugar, digamos, a que o iene voltasse a ter o tal papel de refúgio. Obviamente que numa situação desta de uma intervenção e de uma intervenção mais forte, vamos ter que olhar aqui para este gap que tivemos aqui assim no final de setembro, princípio de outubro. E esse gap está entre os 147,45 e os 150,26, onde vamos ter pelo meio aqui a média móvel dos 200 dias, que está neste momento a 147,83. Eu continuo a validar, mas como sempre é apenas a minha opinião e a forma de eu ver os dados e interpretar os gráficos. Eu continuo a ver a continuação desta tendência ascendente, mas melhor vemos aqui assim no gráfico a 4 horas, que vemos a continuação desta forte tendência ascendente. Vemos que o preço veio aqui a território de sobrecompra, ou seja, nesta altura, ou seja, nos tais máximos da semana, nos tais 157,89, antes de corrigir. Também vejo que a linha de 50 suportou, digamos aqui, o RSI e que voltou a subir. Curiosamente, eu tinha na semana passada colocado estas caixas de esta era uma área em que o preço consolidou, o break eu dizia que poderíamos manter aqui outro nível de consolidação, mas tal não aconteceu, deu-se antes aquilo que eu tinha referido também, a possibilidade de haver uma aceleração nas perdas do iene, e foi isso que aconteceu, uma aceleração nas perdas do iene e uma aceleração nos ganhos do dólar em simultâneo. O tal aviso de intervenção bastou para dar uma correção, e essa correção veio receber aqui suporte a este nível, ou seja, exatamente na caixa que tinha aqui colocado para todos os efeitos, que era a projeção deste break. O que me leva a colocar outra questão, que é, será que nós vamos ter aqui assim, qual é que será a projeção? Eu continuo para já a acreditar que continuamos com a tal situação de forte tendência ascendente. Aqui o que eu vou fazer é uma expansão Fibonacci. Temos este mínimo que foi rejeitado e que deu origem então a este tal este tal forte movimento ascendente, e depois a respectiva correção até estes níveis. Aliás, como vemos por aqui, estes níveis à volta dos 156,20, antes de voltar a subir, portanto, antes de voltar a recuperar. Ora, primeiro aspecto, este é o tal, já agora vamos pôr aqui, este é o tal ponto de suporte. Vou retirar, de alguma forma vou retirar isto, porque já não interessa, também vou retirar esta área aqui assim de consolidação, que também já não nos interessa, e o que nós vamos ficar é com
este suporte aqui assim dado por esta correção nos 156,20. O aguentar deste suporte vai validar esta projeção. E esta projeção, o que vai acontecer é que o primeiro objetivo desta correção, a primeira meta desta correção, está aqui assim nos 61,8%, que está nos 158,84%, que é o tal máximo do ano, que está a 158,87, portanto está ali muito perto. Este será, digamos, o tal objetivo desta projeção, desta possível projeção, caso isto se verifique. O ultrapassar deste nível vai-nos colocar para os 100% desta projeção, portanto o objetivo principal desta mesma projeção está aqui nos 100%, que está nos 160,48, portanto este poderá, e 160 é o tal número também, de alguma forma, referência psicológica, e isto, mas mais uma vez, todo este terreno é um terreno bastante propício à intervenção, e se ele inclusive chegar lá, nesta altura, de uma liquidez bastante reduzida com a história do Thanksgiving Day, do feriado nos Estados Unidos, em que vai colocar o mercado com uma redução muito grande de liquidez no mercado, poderá ser aqui que então o Banco do Japão poderá entrar e levando então o preço bem mais abaixo, em que obviamente num primeiro momento vamos ter estes níveis de suporte, nestes 154,80, mais tarde nos 153,25, antes dos tais cá para baixo que eu referi anteriormente, aqui entre os 147,45 e os 150,26, o tal gap de rompimento deste forte movimento ascendente. Mas a minha, digamos, o meu cenário base continua a ser de que o preço poderá continuar a negociar em alta. A intervenção é uma coisa que nós logo veremos. Caso não aconteça, é natural que, ou que haja mais intervenções verbais, talvez um pouco mais fortes, poderemos então ver alguma correção que acabe por ficar por aqui, por estes níveis, não mais do que isso, portanto estamos a falar à volta dos 155, isto se houver uma mera intervenção verbal, como aconteceu aqui, como eu já referi. Uma intervenção mais forte, obviamente, vai nos dar um movimento, provavelmente um movimento bastante mais violento. Aliás, como pudemos ver noutras alturas que isso aconteceu, em que houve então os tais fortes movimentos, aliás, como vemos aqui, por exemplo, em que o mercado caiu de níveis de 162 até níveis de 140. Portanto, essa é a situação que poderá acontecer caso haja aqui assim uma forte intervenção por parte do Banco do Japão. Bom, mas para hoje é tudo, para esta semana é tudo. Desejo a todos um resto de uma boa semana, ótimos negócios, e eu por mim estarei por cá para a próxima semana com mais um comentário semanal ao dólar-iene. Até lá!